Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam bem-vindos a mais um Bat Talks em Lages. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem curioso. Eu, particularmente, que não sou mãe, tenho essa super curiosidade em saber como é que é a vida do trabalho pós-maternidade, e é óbvio que esse assunto é muito pessoal e existem diversos cenários e diversas histórias, diversas pessoas que lidam com o trabalho e a maternidade, mas eu quero saber de uma pessoa muito especial para mim, qual que foi a experiência dela, que recentemente saiu do seu cargo de funcionária pública e teve uma reviravolta aí, com um filhinho pequeno. Mas antes disso, gente, temos que falar da Azteca Construtora, que é o nosso super parceiro desse Bat Talks em Lages. E para você que não conhece a Azteca Construtora, ela está com um projeto super inovador aqui na cidade de Lages, que é o Azteca Studios. A Azteca Construtora está com um novo empreendimento aqui em Lages, que é o Azteca Studios. São 47 estúdios 100% mobiliados em alto padrão. A pré-venda começa a partir de junho de 2023. À vista vai ter um super desconto especial ou em até 36 vezes direto com a construtora. Esse será um empreendimento extremamente inovador porque terá uma localização privilegiada na frente da UDESC de Lages, que é a faculdade estadual, e os estúdios serão de 24 a 40 metros quadrados. Excelente para quem procura investir o seu dinheiro de forma segura e ótimo para quem quer um lugar para chamar de seu. Afinal, o prédio é todo equipado com área de lazer, lavanderia e lojas comerciais embaixo. Aproveite essa oportunidade e entre em contato com a Azteca para saber mais informações sobre o Azteca Studios. Gente, esse é o último episódio dessa saga que eu fiz de pessoas aqui em Lages. Então, Azteca Construtora, muito obrigada por estar aí de parceiro conosco. O Azteca Studios é um projeto muito especial, porque para quem não sabe, ele foi idealizado pelo meu pai e hoje quem está dando seguimento é o meu irmão. E ele topou embarcar em patrocinar o podcast nesse episódio aqui das pessoas de Lages. Então é um projeto super especial que eu quero convidar de verdade para vocês conhecerem, porque ele tem muito propósito por trás e assim, modéstia à parte, é um ótimo investimento. Mas falando em investimento e falando em Lages e tudo mais, eu quero apresentar a minha convidada de hoje, que também é minha amiga de infância. Gente, eu tenho amigas de infância que eu carrego até hoje, que são super especiais, e eu tava falando até com a Thaís no carro, que nós temos grupos de amigas que são totalmente diferentes umas das outras, com personalidades, com ideais e tal, mas que a nossa base, os nossos princípios são muito parecidos. E é por isso que eu quis trazer a Gabi. Ela tem uma história muito legal para compartilhar com vocês e deu de falar. Gabi Casa, seja muito bem-vinda. Gente, Gabi está nervosa. Tô. Mega nervosa. Mas eu tô muito feliz que assim, você mesmo estando nervosa, você veio, você aceitou e você deu esse passo, amiga, porque eu acho que tem muita coisa pra falar, sabia? E mais do que falar, eu quero saber de como está a sua vida, porque faz muito tempo que a gente não senta pra tomar um café e conversar, né? Pois é. Eu fiquei super feliz do convite, te agradeço pelo convite. Só vem gente fera aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, vou lá falar, né? Fiquei ensaiando a semana inteira o que eu ia falar, como que ia ser, né? Mas tô bem feliz que você me escolheu para conversar aqui contigo hoje sobre isso, que é um assunto que foi muito intenso na minha vida, nesses 2 anos, que hoje o Joaquim tem 2 anos, né? Então esse pós-maternidade, tudo isso foi muito intenso na minha vida. Foi um furacão, né, Gabi? Foi. Cara, primeiro, todo mundo fala isso. Nossa, o que eu vou vir compartilhar aqui? Porque eu não trago pessoas famosas, né, gente? Porque moro em Balneário Camboriú. Ok, tem pessoas que são pessoas famosas da nossa cidade, mas eu quero histórias reais, histórias de pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade pra perguntar, pra falar, enfim. E todo mundo tem uma história pra contar.
E eu sei que você passou por muita coisa nos últimos anos, então acho que esse vai ser uma atualização, né? A Gabi é veterinária, né? Você fez concurso público. Isso. Eu sou médica veterinária. Em 2017 eu fiz um concurso público que a princípio era para ser temporário, 2 anos, mas eles foram renovando, cada final de ano eles renovavam mais um pouco e até hoje um concurso perdura já, né? Então já fazem 6 anos que eu estava trabalhando, né? E aí em 2021, nossa, demorei, meu Deus, o ano que meu filho nasceu. Em 2021 eu descobri que eu tava grávida, né? Não foi em 2020? Aquelas que acham que sabem mais, né? Sim, em 2020, porque ele nasceu em 2021, né? Em 2020 você descobriu que estava grávida, Isso, que eu lembro que você jogou no grupo. Isso? Como é que não, que vai ver isso que eu errei capaz. Enfim. Cabeça de mãe, aquelas. Porque eu lembro que você mandou no grupo das meninas, tô grávida, tchau. Tipo, jogou a bomba e a gente ficou, como assim? Porque você estava namorando o seu atual marido. E era um relacionamento não de anos, assim, né? Então... meu Deus, eu fui a primeira do grupo a ficar grávida. E eu pensei assim, meu Deus, eu grávida, né? Socorro, tipo, aqueles pensamentos de adolescente, né? E eu já tinha 28 anos, né? Então não era nada adolescente, ok. Eu já pagava minhas contas, enfim, mas eu fiquei tipo, meu Deus, né? Eu grávida. E aí, o que eu vou fazer? E eu tava num momento da minha vida que eu tava focando total em trabalho. Eu tava vivendo para trabalhar. Eu tava morando numa cidade do oeste, uma cidade bem pequenininha, de 7, 8 mil habitantes, e eu tava vivendo para trabalhar. Então E era bem puxado o teu trabalho, né? Sim, era mais ou menos 4h30, 5 horas de Lages. Então eu trabalhava direto, trabalhava de madrugada, viajava bastante, então às vezes ficava 3 semanas fora. Então era uma coisa assim que, sabe aquela coisa que era só trabalho. Então meus fins de semana eu dormia, descansava, mas não tinha aquela coisa, eu não conseguia vir todos os fins de semana pra Lages. Então lá eu ficava muito sozinha e tal, né? Então era um momento da minha vida que eu tava muito trabalho, conhecendo empresas novas e tal. Eu tava assim, total, nessa vibe. E aí eu descobri que eu tava grávida. Aí é meu primeiro pensamento na hora, né? Não... E o teu namorado, que hoje é seu atual marido, ele morava lá? Não, ele morava aqui. Em Lages? Na verdade ele morava em Campo Belo, mas aqui perto, próximo a Lages, né? E aí eu... Era um namoro à distância? Sim, era um namoro à distância. E aí eu pensei, meu Deus, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, real, eu não tenho orgulho disso, mas foi, meu Deus, a minha carreira, e agora? E aí... Acho que é um pensamento bem comum. E aí assim, as coisas foram acontecendo e tal, né? Aí eu fui contando para as amigas, contando para os familiares e tal. Aí começou a pandemia. Começou não, já estava rolando assim, mas foi o estopim assim da pandemia ali. E aí eu, por estar grávida, consegui ficar em teletrabalho. Verdade, eu lembro. E aí eu fiquei em teletrabalho, então pra mim foi bem mais tranquilo, né? Que daí eu já tinha um suporte, eu vim pra Lages no meu teletrabalho, porque eu conseguia fazer isso, né, tranquilamente e tal. E aí eu continuei fazendo minhas obrigações, enfim. E pensando lá pra frente, né? O que eu ia fazer depois, né, que o Joaquim nascesse e tal e tal. Aí eu tive o Joaquim. Ele nasceu prematuro, com 34 semanas, né? Então a gente teve um momento que ele ficou na UTI, ficou um tempo na UTI, depois a gente ficou no hospital e tal, até ele no quarto, né? Até ele ganhar peso. E aí começou a minha licença maternidade. E aí, nesse período de licença maternidade e até de gestação, eu já estava pensando, vou procurar outro emprego aqui. Até no final ali da minha gestação, antes de ganhar ele, eu já estava pensando, vou procurar um emprego aqui, eu preciso vir pra cá. Porque era perto da família, eu vou ter que largar o meu emprego, né? Fiquei pensando, né? Só que aí, quem vai contratar uma pessoa grávida, entendeu? Tipo assim, eu não consegui nada, assim. Tu tentou? Tentei. Mas não consegui nada. Enfim, daí acabei deixando e vendo como é que as coisas iam acontecer, né? E aí, enfim, o Joaquim nasceu, passei pela licença maternidade, tudo. E aí, quando ele nasceu... Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper.
Como é que foi a gestação com essa preocupação, assim? Foi uma gestação que, tipo, você passou bem ou foi muito mais preocupante? Ou foi tranquila, leve? Você gostou de estar grávida? Então, eu tive algumas crises de ansiedade durante a gestação. Por conta disso? Do profissional? Eu acredito que soma, né? E aí eu tive algumas crises, assim, de ansiedade, de falta de ar, que era uma coisa que eu não tinha, né? Mas fora isso, foi tranquila muito por eu estar em teletrabalho. Então isso me ajudou muito, porque eu tinha todo o suporte, né? Eu não estava sozinha nesse momento. E graças a isso, para mim, por exemplo, quando o Joaquim nasceu, estourou a bolsa, enfim, eu tive que ir para o hospital, eu consegui ter suporte num hospital onde tinha UTI. Por exemplo, se eu estivesse lá, eu não ia conseguir isso, entende? Então, eu acho que as coisas aconteceram da maneira que precisavam acontecer. Então, eu agradeço muito por ter acontecido desse jeito, sabe? Na verdade, o Joaquim nasceu e tal, e aí eu resolvi entregar o meu apartamento lá. Eu pensei, são 6 meses de licença, né, 6 meses de aluguel, né, eu não tenho perspectiva que eu vá conseguir voltar para cá e tal, né, para ficar aqui longe da família, sem rede de apoio, numa cidade muito pequena, ainda mais na situação do Joaquim ser prematuro e tal, a gente não tem muito suporte na cidade, né, aí eu devolvi o meu apartamento lá. E daí eu pensei, seja o que Deus quiser, a hora que acabar a minha licença maternidade, eu peço pra sair, eu vou ver o que eu vou fazer. E tudo isso com muita ansiedade no meio, né? Então foi de muita ansiedade, muito turbulento, assim. Enfim, daí passou a minha licença maternidade, tava acabando a minha licença maternidade. O Tailan saiu do emprego dele, lá de Campo Belo, e veio pra Lages. E ele resolveu montar um negócio. E aí começou a investir no negócio e tal, até pra ser um extra para nós, uma segunda, né, pra gente ter alguma coisa ali pra, de repente, caso eu largue o emprego e tal, né. E aí, ele começou a montar um negócio, só que era bem burocrático, a atividade, enfim. E aí, não ficou pronto no período que vocês estavam planejando ali. Não ficou pronto. E eu tive que tomar uma decisão. Então, os 2 desempregados, né, eu falei, meu Deus, o que Mas daí você saiu do emprego? Não. No caso, os 2 ficarem desempregados, né, ia ser meio complicado pra gente. Então, eu vou ter que voltar pra lá. E aí, nisso... É quanto tempo daqui a cidade que você estava morando? É 4h30, 5 horas. É bastante, tá? E aí, eu perguntei, na verdade, conversando com a minha mãe se propôs a me ajudar. E aí, a gente foi pra lá. A tua mãe foi pra lá com o Joaquim. E comigo. E o Tailan ficou aqui? Ficou aqui. Vendo a empresa, arrumando as coisas da empresa, né, pra ver o máximo que ele conseguia adiantar e tal, pra abrir logo o negócio. E aí, a gente foi pra lá, né, com o Joaquim bem pequeno, assim, e eu voltei a trabalhar. Como que era a tua jornada de trabalho? De que horas até que horas? Eu começava às 5 da manhã, a mais ou menos umas 3 da tarde, 3h30 da tarde. E ele mamava no seio, né? Então, teve todo aquela adaptação de tirar leite, leva o leite, leva numa coisa térmica, no recipiente térmico, lá no serviço eu te retirava leite também, e lava a bombinha, e assim foi. E eu já estava muito desgastada. E ele não mamava, não queria aceitar copinho, não aceitava mamadeira, né? Então é todo, né? Como é que dava leite? A minha mãe tentava dar no copinho e assim, um pouquinho. Mas ele não tomava, aceitava tanto. Não era que nem ele tomava, assim. Aí quando eu vinha pra casa, daí ele tirava o atrasado, sabe? Tadinho. A gente foi fazendo isso até o momento que ele foi crescendinho. E eu pensei assim, eu vou aguentar 1 mês lá, sabe? E eu acabei ficando 3 meses. Não, e fora que eu já tinha entregue meu apartamento, né? Onde é que você estava morando? E aí eu consegui uma kitnet da mãe da proprietária do meu antigo apartamento. Tipo, ela pegou a mãe dela, levou a mãe dela pra morar com ela e eu fiquei na casa da senhora lá, né? Na casinha dela tinha um kitnet, uma casinha pequena nos fundos e eu fiquei lá. Com a tua mãe? Com a minha mãe, porque eu falei, eu não vou mobiliar de novo um apartamento e tal, né? A gente ficou lá e nesse meio tempo eu tava tentando uma remoção, alguma coisa mais próxima. E eu consegui essa remoção. E aí eu fui trabalhar em Erval do Oeste. Que fica quanto tempo de Lages? 2h30. Tá.
Aí foi isso que aconteceu. 2h30, a gente achou que conseguiria, né, fazer funcionar o negócio. A gente saiu de lá, enfim, vim pra cá. E fui trabalhar em Erivaldo Oeste e minha mãe lá me auxiliando, né. E o Tailã já tinha começado na loja, começou a abrir a loja, mas claro que fazia pouco tempo que estava aberto e tal, né. Então a gente ainda estava meio inseguro pra eu sair de lá, enquanto isso eu tava procurando coisas aqui, aquela coisa toda, né. E o Joaquim crescendo, e, né, tudo isso administrando com uma criança pequena, né. Enfim, e aí a ajuda da minha mãe foi essencial, sabe? Com Senão certeza. Não teria conseguido. Até pela jornada de trabalho. E aí, aqui em Erivaldo Oeste, lá, eu comecei a trabalhar das 11 da manhã às 9 da noite. Então é um horário que também é complicado para quem tem criança. Claro, por causa de rotina, de sono. Só que essa vida é complicado, né? Porque, querendo, o marido morando num lado, eu com a minha mãe em outro lugar, né? O Joaquim a gente vindo todos os fins de semana para lá, um pouco ele ia, um pouco a gente ia. O Joaquim enjoou nas viagens, eu tinha que medicar ele. Então tava muito pesado, isso se tornou muito pesado. E como é que tava pra você ter o emocional nesse tempo todo, Gabi, trabalhando? Você tava só indo, assim, no automático? Eu tava só indo no automático. E aí eu comecei a rezar, comecei a me apegar em várias coisas, assim, pra aguentar o tranco do momento. Exatamente, pra eu aguentar aquela situação. Eu tava me sentindo assim, sabe, quando você se sente desconfortável naquilo, você quer sair daquilo, você quer mudar, mas você não sabe como. Tudo que eu tô tentando não tá dando certo, né? Eu tô fazendo concurso, não tá dando certo, eu fiz entrevista de emprego, não tá dando certo, né? E ao mesmo tempo sabia que não podia ficar lá onde você tava. Tava desconfortável aqui. Você não queria mais? Eu não queria, eu queria ter a família junto. O Joaquim, ele já tava numa idade maiorzinha, então ele já tava entendendo, sentindo falta do pai, chamando papai, né? Ele já E profissionalmente, entendia. você estava realizada lá? Eu gostava muito do que eu fazia. Então, assim, quando eu tava lá, eu realmente estava lá. Eu gostava muito do que eu fazia. Então, estar no trabalho ainda era o momento que eu estava feliz, sabe? Mas aí, quando eu voltava para casa, aquela situação não estava legal, sabe? Eu mandei uma mensagem para você, eu não sei se você lembra, falando sobre o podcast. Eu falei, continue, que tá sendo muito importante, você não imagina o tanto que você impacta as pessoas e tal. E foi num desses momentos, no podcast da Marina, que eu assisti, que a Marina é nossa amiga, enfim, e eu já conhecia um pouco da história dela e tal, né? Só não sabia muito das atualizações, mas já sabia mais ou menos o caminho. E ela teve um momento ali que ela falou sobre a terapeuta dela, que ajudou ela a fazer isso, a enviar o currículo dela, a dar um passo a mais. E eu falei assim, eu preciso dar um passo a mais, realmente, e eu não preciso fazer isso sozinha, eu preciso de ajuda. Então eu disse pra mim mesma, eu preciso de ajuda. Ai, que bom, né? Que peso que tira. E aí eu fui pra terapia. Que, né, eu até então não fazia, né? E fui pra terapia. E a terapia foi uma coisa que me esclareceu muita coisa, né? Porque a gente tem que lidar com o filho, com o marido, com o trabalho, com muita coisa. Então a gente às vezes vai tudo no automático e você não consegue ter uma visão clara de algumas coisas que acontecem. Então na terapia isso me ajudou muito, sabe? Eu consegui ver alguns âmbitos da minha vida que eu não estava enxergando. Eu estava indo no automático, naquele negócio de trabalho. A terapeuta, até uma coisa que me impactou muito, que ela me falou assim, você percebeu que você está delegando para sua mãe coisas que seriam sua e do seu marido. Responsabilidades que seriam suas e do seu marido. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu comecei a pensar, não, de fato é isso que eu tô fazendo, né? Tô delegando responsabilidades e eu preciso ter coragem de tomar essa atitude, de fazer mudar o que tá me deixando
desconfortável. E outra coisa, agora nada a ver com o assunto. Você já percebeu que muitas coisas que você traz aqui, esse negócio de coragem tem, tipo, tá em várias delas, assim? Muito, muito, porque sempre tem, porque para você mudar a sua vida, ou para você fazer algo extraordinário, ou para você fazer algo na sua vida que vai impactar, que vai ter uma grande mudança, você precisa de um ato de coragem. Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa... na verdade não é uma zona de conforto, para você fazer qualquer coisa na sua vida, assim, você precisa estar vulnerável. Exatamente. Né? E estar vulnerável é muito no sentido de eu vou pedir demissão e eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou eu vou encarar essa conversa, ou eu vou mandar esse currículo, eu vou estar vulnerável a julgamentos, ou então eu vou me expor na internet, vão julgar, mas eu preciso dar espaço e aí as coisas vão acontecendo. Mas é esse se tornar vulnerável, porque enquanto a gente tá naquela zona muito confortável, né, que você não tá se vulnerabilizando muito, tá escondendo um grande potencial, uma grande mudança e um grande salto talvez na vida, né? Exatamente. Uma coisa que eu pensava era assim, eu quero que eu tenha outro emprego para daí eu sair. Eu só vou sair quando eu tiver outra coisa. Quem não se identifica, Gabi, com isso? Tipo, eu só vou sair quando eu tiver outra coisa. Eu só vou fazer isso quando eu tiver outra coisa, outra segurança. E uma das coisas também que eu trouxe da terapia foi esse negócio. Claro, eu preciso ter essa segurança e tal. Então, assim, eu vou conversar com as pessoas, por exemplo, com meu marido. Qual que é o teu problema? Minha segurança, eu tenho medo financeiramente. Então, eu vou conversar com meu marido, né? Posso dar espaço, vamos, né, vamos juntos e tal, então ter essa conversa bem franca e tal. E aí eu comecei a lidar com as coisas de uma maneira diferente, né, é como se fosse um jogo ali e eu comecei a movimentar as peças do como xadrez. eu gostaria de, né, que as coisas fossem caminhando. Não, daí assim, fiz um concurso nesse meio tempo, um concurso temporário também, para Campos Novos, eu acabei passando. E aí eu pensei assim, agora é o momento que eu vou sair. E aí eles me deram 5 dias para assumir lá, uma coisa assim, né, muito rápida. E eu já mandei uma mensagem para minha chefe falando assim, não, eu vou precisar da rescisão do meu contrato em 5 dias e tal. E na verdade isso foi uma válvula de escape, sabe? Porque o que aconteceu? Eu tava pensando assim, meu Deus, eu vou conseguir. Eu não vou morar em Campos Novos, porque o que tá me deixando mal hoje é não estar com a família junto, sabe? Não ter essa convivência familiar, o Joaquim, eu, meu marido, aquela coisa, a gente assumir o controle da nossa vida. Que era o que tava faltando, a gente assumir como pais e como marido e mulher também, né? Assumir o controle da nossa vida. Eu vou ir e voltar todo dia, pensei, né? Mais ou menos uma hora e meia de viagem, 2 horas. Não sei como é que tá hoje. Não, 2 horas não, acho que 1h30 de viagem por aí, 1h40. Será que eu vou conseguir todo dia ir e voltar? Então, assim, eu fiquei pensativa, e eu falei, não é isso que eu vou estar em paz, não vai me trazer paz. Não vai me trazer paz essa decisão. E assim, na verdade, quando eu já estava lá em Erval do Oeste, para passar por todo esse momento, toda essa turbulência, eu me apeguei muito à fé. E aí, para tomar essa decisão, eu também utilizei a fé. E aí... mas deixa eu entender, desculpa, de novo, mas você pediu a rescisão em Erval do Oeste, e depois de ter pedido, você começou a refletir tudo isso. Tá. E aí eu mandei uma mensagem no sábado para minha chefe. Tá, mas daí pode continuar da fé, se você quiser. Que eu te interrompi. Não, daí eu já volto na fé. Tá. Mandei uma mensagem no sábado pra minha chefe, eu decidi que eu não vou assumir o concurso lá. E eu não vou assumir o concurso, então, mas eu vou sair e vou cumprir os 30 dias. Coragem, tipo, E aí ela falou, não, tudo bem. E aí eu cumpri os 30 dias de contrato, né? Aí nesse meio tempo devolvi apartamento, aquela coisa toda, né? E aí finalizei o meu ciclo lá e voltei pra cá. E o apego na fé que você tava falando? Sim. Então, quando eu estava lá, até aconteceu uma coisa bem peculiar, assim. Eu tava lendo um livro daquele Dave Leonard. Não sei se você já viu alguns vídeos. Ele fala sobre religião. Sobre religião não, ele fala sobre fé, na verdade, né? Sobre... Ele
lança um versículo da Bíblia, uma parte da Bíblia, e ele discorre sobre aquilo, né? Tenta aplicar para os dias atuais. E aí eu tava lendo um livro dele. Na verdade, eu lia diariamente, assim, tipo, lia um capítulozinho, porque é bem rápido, assim, ele fala um versículo da Bíblia e aplica ele nos dias atuais. E eu sou católica, mas eu era uma católica, assim, que ia na missa e tal, mas eu nunca tive o hábito de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia, nada disso. E se conectar, às vezes, com a fé, né? Se conectar. Eu nunca tive sentir. Eu até ia na igreja, eu rezava, tudo isso, mas eu não tinha nunca li a Bíblia. A Bíblia, pra mim, ela era um objeto que ficava em cima da estante aberto, que às vezes eu abria, mas nunca tive o hábito de ler assim. Eu tava lendo aquele livro e tal, e naquele dia, no capítulo, falava sobre um versículo lá de Coríntios, até nem lembro mais exatamente. E aí tá, eu li bem rapidinho e tal, nos 5 minutinhos que eu tive ali, li e tal, fechei e continuei trabalhando. Isso no meu serviço, né? Um tempinho lá que a gente teve, dei uma olhadinha, fechei e voltei a fazer minhas coisas. E aí, quando eu passei no escritório ali, eu vi que tinha uma mensagem escrita no quadro. E era exatamente o mesmo versículo que eu li naquele dia. Uau! Exatamente o mesmo versículo. E aí eu comecei, gente, quem que escreveu isso? Quem que escreveu isso? Quem que escreveu isso? E aí eu descobri que foi uma colega minha. E eu fui conversar com ela, né? Eu falei, eu vi que você escreveu, né, um versículo e tal. E ela é uma pessoa de muita fé mesmo. E ela me falou assim, e você sabe como é que eu escrevi, tipo, como que eu, né, coloquei aquele versículo? Ela sempre fazia uma oração antes dela começar a trabalhar, sabe? Pra ela, assim, sozinha. E ela falou, sabe como eu escrevi, né? Cheguei àquele versículo, eu falei, não. Ela falou, eu fiz uma oração, né? Pedi pra Deus me iluminar, né? Naquele dia, enfim. E abri a Bíblia e caiu naquele versículo. E eu acabei escrevendo aquele versículo. Tô arrepiada. Eu fiquei muito impactada com aquilo, sabe? Que era pra você, um sinal, assim? Eu senti aquilo como um sinal, sabe? Então eu comecei a me apegar muito. Aí eu conversei com ela me falou assim, olha, eu nem tinha Bíblia, né? Eu lia pelo livrinho lá, às vezes eu botava o versículo na internet pra ver qual que era e tal. E eu descobri que tinha uma Bíblia da nova versão internacional, eu acho que é isso. É uma linguagem mais clara, assim, para os dias de hoje. E aí eu comprei a Bíblia e aí comecei a ler. Ela até me ensinou, ela falou assim, começa pelo Novo Testamento e tal, e aí você vai lendo conforme vai fazendo sentido para você e tal. Então, nesses momentos eu comecei muito a me apegar àquilo, sabe? Então eu lia e refletia. E pedia para Deus que me falasse o que ele queria me falar com aquilo, aquela reflexão e tal, né? E foi assim que eu comecei a ter mais contato, assim, com a Bíblia. Então, muitas das decisões que eu vou tomar, eu faço uma oração, eu tento me conectar e tal. E às vezes eu falo, meu Deus, eu não tô conseguindo, sabe, resolver, eu não tô entendendo e tal. E nesse dia do concurso, eu fiz isso, e eu abri a Bíblia e parece assim, que é exatamente as coisas, assim, sabe? E ele me falava assim, num dos versículos, eu sou péssima pra guardar versículos e nomes e números, e aí ele falava assim que é de Deus que vai, né, que seja o caminho para você seguir, ele vai trazer paz no teu coração, não vai ser uma coisa que vai te deixar angustiada, nem nada disso. E um dia você não vai precisar nem olhar para a direita nem para a esquerda, que o caminho, você vai ver qual é o caminho que você precisa seguir e tal. E aquilo, eu comecei a interpretar e pensar e tal, eu falei, não, eu não vou assumir esse concurso lá, eu não vou conseguir fazer essa ida e volta. Não vai me trazer paz. Não vai me trazer paz, isso. E eu decidi, pronto, não vou, e vou voltar para Lages mesmo, não tendo nada, e é isso aí. E foi isso que eu fiz. Daí não assumi lá. E quando eu decidi isso em mim, foi como se eu tivesse tirado, assim, tido a paz. Angústia. Eu tive a paz, exatamente. Desculpa. Uma angústia que talvez você nem sabia que você tivesse. Exatamente. E eu tirei aquilo e aí, beleza, era isso. E aí, claro que não foi muito fácil eu sair do meu serviço lá nos últimos dias,
né? Eu tinha um apego muito grande com o pessoal lá, com a rotina. todo mundo, com a rotina, com todo mundo que trabalhava comigo, né? A gente tinha uma equipe bem grande, então teve homenagem, teve aquele chororô todo. Que legal. E eu, né? Então para mim foi muito difícil, assim, mas eu sabia que nesse momento eu precisava dar espaço de coragem. Esse passo de coragem, e não só por mim, mas para minha família, né? Pelo que nós estávamos construindo, enfim. E é isso, e foi isso que E agora você tá vivendo esse momento. E agora eu estou vivendo, né? E isso faz quanto tempo, Gabi? Fazem 3 semanas. Uau, super fresco, assim, Super fresco. tipo... E como é que tá sendo pra você se ver em casa agora, cuidando do Joaquim, da sua família, estando morando em Lages de novo, não trabalhando? Como é que tem sido essas 3 semanas? Então, os desafios são diferentes, né? Claro. Então, tu ter uma criança de 2 anos em casa que não estava indo pra aula nem nada, tu ficar 24 horas por dia, assim, é bem cansativo. Eu tava, né, cuidando de casa e ele... Era uma coisa que você não tava fazendo, que eu não né? estava acostumada a fazer, né? Então, 6 anos você trabalhando fora. É muito diferente você trabalhando em casa, né? Então, assim, eu tenho alguns projetos, né? Novos projetos. E eu precisava de tempo para trabalhar com eles, né? Então, aí a gente optou pro Joaquim começar na escola e tal, até para eu ter um período que eu consiga, né, focar e ler, porque ele tá numa fase assim que ele me demanda muita atenção, ele quer escalar as coisas, ele entende? Então, eu tenho que estar o tempo inteiro de olho nele. Então, me faltava esse tempo. Então, na primeira semana que ele não estava, eu comecei a dar aquela surtada, assim, né? Meu Deus! Agora ele não tá, o que eu vou fazer? Não. Que ele não estava. Na primeira semana, tipo, que ele não estava na escola. Ah, entendi. Que ele estava comigo só em casa. Tá. Eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, eu tinha aquela necessidade de me sentir produzindo algo, né? Ajudando na renda. Era uma autocobrança por não estar trabalhando e você estar se vendo num lugar agora de, meu Deus, eu sou dona de casa cuidando de filho, eu nunca fiz isso. E não, eu tenho que ajudar, como é que eu vou ficar só... Nossa, que processo. Exatamente. E aí, assim, eu comecei a ficar um pouco ansiosa, né, com essa situação. E aí eu tinha, meu Deus, eu quero produzir, eu quero começar naquele projeto e tal. Então tá, agora de tarde eu vou sentar ali no momento que ele estiver dormindo e vou começar, né, a estruturar minhas ideias e tal. E aí, às vezes ele dormia 1 hora, às vezes ele dormia 30 minutos. Então ele já acordava e daí ele não deixa eu ficar ali, né? Claro, demanda ele quer atenção, ele quer subir, ele quer mexer no computador. Então aquilo começou a me deixar ansiosa. Eu falei, não, agora ele precisa ir para a escola, para daí... Né? Até para ele desenvolver também, socializar, ele tá numa idade que também eu não consigo inventar tantas distrações em casa, né? Então ele ficava um pouco na televisão, então eu queria que ele tivesse um convívio com os amiguinhos, enfim, e aí ele começou na escola. Então aí sim que eu consegui focar nos seus projetos. Começar a focar ali, estruturar as ideias e ver o que a partir de agora eu ia... O que eu ia fazer, né? Exatamente desse jeito. E agora você tá nesse momento de se adaptar a uma nova rotina, a ver pra onde você vai, o que você vai fazer. O que eu vou fazer. Até dentro de casa, assim, a gente... até na divisão das tarefas, né? Então... Geralmente almoço eu faço e a louça do almoço eu lavo. Meu marido faz a janta e lava a louça da janta. E assim a gente vai fluindo e vamos fazendo nossos combinados, os nossos acertos ali para os dois conseguirem produzir, trabalhar e estar com o Joaquim. E para ficar saudável, né? Porque se fica só, às vezes, uma pessoa encarregada, só você cuida da casa, só você... Às vezes fica meio pesado, é claro, depende da dinâmica de cada um. Do casal, né? Mas pra você isso dá pra ver que não fazia muito sentido, porque você foi uma pessoa que desde que o Joaquim nasceu você tá trabalhando em uma jornada de trabalho puxada, e isso você sempre falou que foi muito importante, tanto é que era uma questão durante a sua gestação. Então do dia pra noite você
ter que se encaixar num outro que talvez não fazia sentido pra você, talvez ia ser demais, né? Então, faz muito sentido isso. E é muito bacana você tá falando isso, porque eu tenho amigas muito próximas que acabaram de ter bebê, e aí é muito louco. A gente vê umas tipo assim, se eu pudesse eu não voltava a trabalhar, e outras falam assim, nossa, se eu voltar a trabalhar é minha terapia. É muito bom eu me sentir produzindo de novo e tal. E é louco agora eu escutar a sua história completamente diferente, que era uma pessoa que estava com o bebê, que estava trabalhando, que estava difícil de lidar com trabalho, família, mas não é porque não estava gostando de trabalhar, não era porque era simplesmente que estava um embolo. Um embolo. E aí, que legal, você procurou auxílio, você procurou a fé. E a fé, inclusive, foi uma questão que foi falada bastante nos podcasts que a gente gravou aqui em Lages. Todos os episódios a gente tocou nesse assunto, de alguma forma. Então, eu acho que isso é muito bonito. E conectando com o episódio que a gente gravou sobre envelhecimento e longevidade, que foi um dos primeiros, em que a gente falou sobre o Ikigai, que é um nome, né, um conceito muito presente numa região do Japão, onde a maioria das pessoas centenárias pratica, que é realmente o seu propósito, né? Qual que é o teu propósito? E assim, o propósito pode ser pequenas coisas. O que me faz levantar pela manhã? Pelo que eu vou lutar? Seja pela educação do meu filho, pelo meu trabalho, seja qualquer coisa, né? Então, achei bem interessante, assim, porque se conectou bastante esses assuntos. E por mais que você está trazendo uma dinâmica diferente, né, da sua vivência, ela é uma dinâmica que eu acho que várias pessoas podem se conectar de alguma forma. E outra coisa, assim, eu até não... Quando eu fui trabalhar, né, voltei da minha licença maternidade, eu não queria voltar a trabalhar. Por conta dessa dinâmica de ter que ir para outra cidade e tal. Cansativo. Mas foi num momento que eu recuperei minha identidade. Porque eu também estava num momento que parecia que eu era só a mãe do Joaquim, sabe? Eu não conseguia voltar, não conseguia me sentir a Gabriela. Eu acho que isso é super comum entre as mães, principalmente no puerpério, né? Que aí os hormônios estão totalmente baixos, e, enfim, tá tudo mudando muito e você tem que se doar. É um momento, eu acho que de maior doação da vida de uma mulher, não sei, não sou mãe ainda, mas eu acho que, tipo, é uma vida que depende, a sobrevivência daquela vida depende de você e você precisa naquele momento se doar completamente, né? E aí pra você voltar a atenção um pouco pra você mesma, então foi difícil, assim, né? Então, eu tava num momento bem... Não sei mais quem eu sou. Eu me olho, eu não me enxergo. Parece que não é a mesma Gabriela. E quando eu voltei a trabalhar, eu recuperei essa minha identidade. Não a mesma que eu tinha. Uma nova identidade de mãe, de outras, né? Com outras atribuições, mais madura, com mais empatia, diferente do que eu era. Mas eu voltei... pra mim, entende? Então isso foi muito bom, apesar de tudo isso, pra mim foi bom, assim, mesmo com toda essa turbulência. E como é que você se vê hoje? Então, hoje eu tô num momento mais tranquilo, assim, tô dando atenção pra minha família. Eu acho que eu fiz eu tomei uma boa decisão, sabe? Eu não estou me sentindo arrependida, né? Então eu acho que eu tomei uma boa decisão, fiz o que precisava ser feito. E assim, até nesse um mês que eu fiz os 30 dias ali, várias vezes eu pensei, não, eu acho que eu vou voltar, né? Como é que eu vou ficar sem trabalhar? E será que eu vou dar conta de casa, né? Se eu não achar nada, ficava pensando. Aí eu escrevi num papel todos os motivos que me levaram a tomar aquela decisão. E aí quando me dava dúvida, me dava aquela ansiedade, aquela coisa, eu parava e lia todos os motivos. Não, realmente foi isso que me fez tomar essa decisão. Então é por isso que eu vou atrás, é disso que eu vou atrás. É isso que eu quero e pronto, entende? Eu adorei, porque é uma ótima dica.
Principalmente quando o mental é muito forte, né, Gabi? Porque assim, o teu coração já sabia, tua alma já sabia, mas a mente vem atacar. Então você precisa de uma coisa mais concreta pra acalmar a tua mente. Então eu adorei. E você nem colocou os prós e contras, não. É o porquê que eu tomei essa decisão, que é totalmente diferente. Eu até anotei, eu estou tomando essa decisão porque isso, porque tem isso, porque tem aquilo. E aí quando vinha aquela ansiedade, aquele pensamento, meu Deus, eu não vou dar conta, e agora eu não vou achar mais nada, tô largando um emprego que eu ganhava bem, tô fazendo não sei o que. Eu me acalmava e lia todos os motivos que me fizeram tomar. Não, tá aí. E você ainda tá fazendo terapia? Tô. Agora, nesses últimos dias, eu dei uma gazeadinha na terapia. Eu precisava me reorganizar. Claro, aqui, mudança, escola, né? E tal, mudança. Mas agora eu pretendo voltar, né? Porque eu acho que ainda a gente sempre tem alguns pontos pra, né? Pra você sabe que eu acho que tal. assim, são camadas da cebola. Depois que você tira a primeira camada, você fala, nossa, ufa, que bom que eu tirei essa primeira camada. E aí passa um tempo e você fala, nossa, ainda tem outra camada. Exatamente. Meu Deus, e agora? E são esses desafios, né? Eu costumo falar que, meu Deus, a gente agora consegue falar um pouco sobre o que a gente passou na vida, porque a gente tá com 30 anos. Mas pensa quanta coisa a gente ainda vai passar, Gabi. A gente vai ver esses episódios e vai pensar, nossa, eu ainda vivi tantas outras coisas, vários desafios e várias coisas, são essas camadas da cebola. E outra coisa que enquanto você falava eu fiquei refletindo, que até falei para uma amiga esses dias, que às vezes a gente quer dar o passo e quer que tudo esteja perfeito pra gente dar esse passo. E tem uma frase muito famosa que é: quando a gente dá o passo, aí que Deus coloca o degrau, né? Exatamente. Ele nunca vai te deixar desamparado se você tá fazendo uma coisa que tá alinhado com o que tem que ser feito, com essa tua certeza interna, né? É uma coisa bem estruturada que, por mais que você não saiba os próximos, aonde essa decisão vai te levar, confiar, né? Que essa decisão, ela tá sendo tomada a partir de um lugar de paz e que Deus vai te amparar, né? Deus, o universo, seja lá o que você acredita. E até isso me lembrou uma coisa, nesses momentos aí que eu tava pensando, meu Deus, será que eu tô tomando a decisão certa e tal? Eu rezava, abria a Bíblia e até num desses momentos eu li um versículo que falava assim, eu estou fazendo algo novo, você não está vendo? Então assim, eu já tive vários insights assim de coisas que eu li ali, eu falei, realmente, confia, Gabriela, confia que... Você não tá vendo, mas tem algo sendo preparado. As coisas estão, né? E eu acho assim, que flui. Que flui, assim. A gente eu acho que até vi isso numa conversa que você teve agora, eu não lembro com quem. Que teve esse comentário, assim, que quando o negócio é aquilo, assim, vai fluindo, as coisas vão fluindo de alguma maneira. É claro que você tem que ter a coragem de fazer o teu passo, né? Às vezes abdicar de algumas coisas e tal, mas era isso. Total. E Gabi, a gente tá com um novo quadro aqui no podcast, que são dicas para o público de ou filme, ou série, ou livro, para que as pessoas possam se inspirar através dessa nossa conversa e de repente procurar algum insight, ou pode ser assim, não pode ter nada a ver com a nossa conversa, mas algo que te inspirou, que a pessoa possa se conectar talvez um pouquinho mais com você, para que continue talvez, sabe? Fluindo, se conectando com a gente. Tem alguma coisa que você lembre que possa indicar, enfim? Então, eu acho que na minha experiência, no que você está vivendo, né? A Bíblia foi uma coisa que pra mim foi muito, muito forte, sabe? E que você resgatou, né? Sempre esteve presente, mas não de verdade. Eu não sei se eu posso indicar um livro que eu não li. Adoro! Mas assim, é um livro que eu quero comprar, que é aquele Café com Deus Pai. Já ouvi falar, uma galera tá lendo, né? Tem bastante gente lendo. Pelo que eu percebi, é alguma coisa no gênero de você, de algum dos versículos da Bíblia ali, e eles discorrem sobre isso. Então, e vários jovens lendo, né? Isso, então foi dessa maneira que eu comecei a ler a Bíblia e ter esse contato maior, né, com a fé e tal. Então, eu acho que é um livro que eu quero ler ainda, né? Então, mas eu acredito que
Talvez esteja conectado com esse seu momento. Nesse momento e que pode inspirar as pessoas. Gostei, adorei. Porque às vezes você lê a Bíblia, realmente... Não entende, né? Não entende, fica um pouco difícil, né? Mas se você tem alguma coisa que te conecta a ela, então assim, eu lia o livro e aí eu ia lá na Bíblia, via qual que era o versículo, o que falava, tentava fazer uma reflexão daquilo, até anotei, fiz um caderninho onde eu anotava. E eu anotava não só o versículo, eu anotava o que vinha na minha cabeça, naquele momento, até palavras positivas, assim. Isso ajuda muito, né? A escrita, o colocar pra fora, o parar e refletir. Na verdade, o que você estava fazendo era parar e refletir sobre a sua vida. Talvez era algo que você não tinha feito desde que você engravidou e, né? É o que eles falam de fazer um devocional, né? De você tirar um momento ali para você ler a Bíblia, refletir sobre aquilo, né? Sobre como que você pode aplicar aquilo. Então, eu acho que essa seria a minha dica assim, total. Né? De alguma coisa Gostei. E Gabi, olha só, eu separei umas perguntas para você. Socorro. Tá, na verdade é uma que eu acho que vai ser bem importante para você. Aquelas. Amiga, pensa agora. Se dinheiro não fosse uma questão na sua vida, tá? Não pensa nessa... O que você... E eu quero que você responda a primeira coisa que veio na cabeça. Eu perguntei pra Thaís e foi bem legal. Ela respondeu a primeira pergunta. Se dinheiro não fosse uma questão pra você, o que você estaria fazendo da vida agora? O que veio na sua cabeça? Conta. Eu acho que eu estaria mais... Sinceramente, eu acho que eu estaria no sítio. Assim... Tá, fala, explica melhor. No sítio como? Fazendo o quê? Mais conectada com a natureza, nesse sentido, assim, sabe? Mas assim, que tipo de serviço você ofereceria de graça para as pessoas pelo simples prazer de servir? Teria algo? Tipo, eu seria palhaça, tipo, sei lá, qualquer coisa, cozinheira, qualquer coisa. Pensa assim, eu não preciso de dinheiro, eu só quero fazer um serviço que, tipo, seja o que for, simplesmente pelo servir, sabe? Tipo, porque eu quero. Tipo, a Thaís falou arte. Eu faria qualquer arte, seja, entendeu? Tipo, eu estaria fazendo, enfim, tipo... Olha, vou te falar uma coisa de criança, tá? Eu acho que eu seria professora de hidroginástica. Real. Eu amei essa resposta. Você já foi nossa professora de hidroginástica? Não foi? Eu acho que a gente estava em algumas férias e eu tenho essa lembrança de você fora da piscina. E você não foi? Você foi, Gabi. Mas assim, é uma coisa de infância que quando eu era pequena, a gente professora de hidroginástica muito específico, adorei. A gente ia muito pra Piratuba, né? Pras águas termais lá. E aí lá tinha aquelas... elas botavam umas músicas e tal, e daí o pessoal na piscina, e agora bate assim, e agora bate assim. E eu não sei, eu sempre, tipo, eu ficava assim, meu Deus, eu quero ser essa pessoa que anima, que tá animando o pessoal. E Gabi, você é muito engraçada. E vamos lá, e bate na água, e vamos fazer trenzinho, porque eu sempre sou as que puxa o trenzinho, né? Então eu acho que eu faria isso. Recreadora. Algo recreadora, assim. Professora de hidroginástica. Eu te vejo muito. Olha, vai que assim, você não precisa fazer isso, porque, né, enfim, lá é frio aquela. Mas eu acho que quando a gente para refletir sobre a nossa infância, tem muitas pistas da nossa essência. Porque quando a gente é criança, a gente não tá preocupado, a gente simplesmente aquele coisa, né, muito divino. E eu acho que quando a gente retoma, assim, as coisinhas que a gente gosta de fazer, você vai ver o episódio da Bianca, que ainda não saiu, mas a hora que esse episódio nosso aqui estiver no ar já vai ter saído. E ela fala também muito disso, de como ela se reconectou com essa nova fase da profissão dela, que ela lembrou depois que ela tava de algumas coisas da infância. Então, acho que vai... Legal. Né? Quem sabe daqui a pouco não vem uma Gabi versão... versão hidroginástica. Recreadora de hidroginástica. Tá lá em Piratuba, gente, né? Amiga. Agora, nesse momento ainda que eu estou, né, um pouco mais ociosa. Mas tá produzindo e tem... Tem meu contato. Pra quem tiver interessado. Aqui, por favor. Por favor. O Instagram da Gabi. Instagram da Gabi. Pra quem quiser. Amiga, até legal, né? Mães que estão passando por esse momento, um pouco perdidas. Até conversar, né? Eu acho válido, assim.
eu sentia, até assim, nesse momento assim, de tomar essas decisões e tal, eu conheci pessoas que estavam passando pelo mesmo momento, assim, sabe? E a gente tem um grupo dos veterinários que trabalhavam comigo, do Brasil inteiro, e aí eu vi umas pessoas colocando assim, vocês sabem como é que é para pedir a rescisão e não sei o que, para sair e tal. E aí, uma dessas colegas, eu fui conversar com ela, né? Eu falei, você vai sair e tal. Pra eu poder me conectar, eu senti aquela necessidade de me conectar com alguém. Que tava passando pela mesma coisa. E eu descobri que ela tava passando pela mesma situação, só que ela não tinha levado a mãe dela, ela tinha levado uma babá. Então ela tava também às 5 horas longe do marido, e tinha levado a babá, a filhinha dela também tinha 2 anos. Então eu comecei a ver... A saber que você não tá sozinha. Não estava sozinha, né? E é uma coisa difícil, né? Uma história que nem sempre, né, as pessoas passam por coisas diferentes, assim, né? Não exatamente isso, e no caso dela foi exatamente isso, sabe? Que ela me falou. Então eu falei, poxa, olha só. Pra unir forças e tudo mais. E aí a gente conversou, ela é do Pará, então assim, a gente precisa ter noção, né? E aí a gente acabou se conectando e conversando e trocando figurinhas, né, a respeito disso. Amiga, eu tô super orgulhosa desse passo que você deu. Parabéns, eu tenho certeza, assim, ó, certeza, falando agora, que vão brotar coisas maravilhosas no seu caminho, porque você tá em paz, você tá conectada, foi uma escolha feita através da sua verdade e não através da mente ou, de repente, o que estava sendo falado, num lugar de desgaste. Foi um lugar de paz mesmo. Sim. Então eu acho que com certeza muitas coisas maravilhosas vão fluir, a vida é sempre altos e baixos, mas eu acho que você tá num caminho muito bonito, tá trilhando um caminho muito bonito. Nada como a maturidade, não é, amiga? Sim, dos 30 anos. Verdade. Você já fez 30? Já. 31 esse ano, né? Só final do ano. Só final do ano pra você, o meu que tá já chegando. E obrigada por você vir se expor, falar um pouquinho da sua história, abrir um pouquinho da sua vulnerabilidade. Eu que agradeço. Né? Você não é acostumada a falar também, então foi outro passo. Eu tava muito nervosa. Eu tava realmente muito nervosa, mas... Ai, arrasou, amei! Espero que outras pessoas se conectem. Amiga, com certeza. Assim como você se conectou com de outras pessoas, o seu também. Porque eu realmente acho que a gente tá aqui nessa vida não só pra ter filho, trabalhar e cumprir as coisinhas. Eu acho que a gente realmente tá aqui... Por que tá todo mundo junto? É pra gente se ajudar, pra gente se inspirar, enfim, pra gente... Então eu tenho certeza que assim, você veio pra... Se você tá aqui agora falando é porque alguém precisava ouvir. E eu te agradeço muito por esse serviço. Quem quiser se conectar com a Gabi, o arroba dela tava no começo do vídeo, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Tem Instagram aberto? Não, mas eu posso abri-lo. Olha só, ela pode abrir, ou então você simplesmente pode aceitar as solicitações que vierem pra você. Sim. Manda lá um direct pra Gabi, pra gente trocar e tudo mais. Ou então, se você se sentir mais confortável, deixa aqui nos comentários, vem no direct com a gente, porque é muito gostoso receber esse feedback, saber que tem alguém ouvindo, que tem alguém se conectando, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like no vídeo, porque isso ajuda essa conversa chegar para mais pessoas e de repente é justamente essa pessoa que precisa ouvir. Agradeço muito vocês por estarem mais uma semana aqui com a gente e até a próxima!